Salmo 42, a gente vai ler a partir do versículo 1 ao 5, e o versículo 11 também diz assim: Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Versículo 11, leia também. Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém, igreja? Olhe para mim, por favor, toda a sua atenção. Não deixe nada desviar a sua atenção, não. Este salmo, que na verdade é uma poesia que foi escrita pelo salmista em forma de poesia e depois se tornaria um hino, um cântico. Este salmo, ele retrata dois estágios, duas fases da vida de alguém, possivelmente de quem escreveu, ou possivelmente registrando o que é a vida humana, a natureza humana, as suas fases. Mas ele registra dois momentos, duas fases, e que tem tudo a ver comigo e com você, que nós passamos, podemos vir a passar. E neste mesmo salmo, ele mostra o que é que nós devemos fazer quando passamos por momentos, por fases que são ruins, que são indesejáveis, mas que passamos. Qual é a sua postura, qual é a sua reação, como é que você tem que se comportar. Amém, igreja? Então ele conta duas fases. Uma é uma fase que ele viveu no passado. A outra é a fase que ele vive no seu presente, o seu momento. A fase do passado, o estágio que ele viveu lá atrás, era uma fase de deleite em Deus, era uma fase de alegria, era uma fase de festa, era uma fase de contentamento. Ele era um homem que servia a Deus com fervor, servia a Deus com devoção. Ele era um homem que participava ativo na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus e no meio do povo. Lá no versículo 4, lá no final, diz assim, na segunda metade do salmo: de como eu passava com a multidão de povo. Perceba que está no passado, passava, e guiava, é passado, não é de agora. Em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então esse homem está recordando de algo que ele viveu, mas que ficou lá atrás. Esse homem está falando de uma fase em que ele era tão feliz, plenamente feliz, buscando a Deus, adorando a Deus, e ele era tão ativo que era ele que puxava, era ele que guiava o povo. No passado, igreja, o lugar de adoração era o templo. Houve as fases, houve a fase do tabernáculo, houve a fase do templo, houve a fase da sinagoga, e existe a nossa fase que Deus, apesar de termos o templo, a igreja, mas Deus ele se manifesta em qualquer lugar. Diga glória a Deus.
Mas nessa época, a época dos reis, era o templo lugar de adoração. As pessoas viajavam de longe, de outras cidades, de outras províncias, para vir a Jerusalém, nos dias santos, nas festas sagradas, para no templo apresentar o seu sacrifício, adorar a Deus e participar de toda aquela cerimônia. Quem entende o que eu estou dizendo? E esse salmista está dizendo, nesses dias santos, nesses dias de festa, nesses dias em que a multidão vinha para o templo, eu ia na frente, eu era quem puxava essa multidão, eu era quem animava esse povo, incentivava esse povo com ainda mais alegria a buscar ao Senhor e adorar ao Senhor. Olha quem era esse homem, olha qual era a sua atitude, olha como ele se comportava entre os seus que buscavam a Deus. Não é diferente hoje, igreja. Eu falo com pessoas aqui, apesar de eu não te conhecer tão bem, tenho pouco tempo aqui, mas eu falo com convicção. Tem pessoas que já produziram tanto para Deus, já serviram tanto a Deus, já trabalharam tanto para Deus, mas não trabalharam obrigados, não trabalharam por imposição, não trabalharam porque foi determinado assim que trabalhasse. Mas a exemplo deste homem, era com alegria, era com satisfação, era louvando, era cantando, era agradecendo, era servindo com satisfação. Eu sei que tem pessoas que já viveram essa fase, mas que hoje não está vivendo. Ex-obreiros, ex-pastores, membros que hoje servem, hoje estão na igreja, mas o coração queima de saudade, o coração espera que esse dia ainda volte, que ele ainda possa viver tudo isso de novo. O coração ainda queima, ainda arde na esperança de que isso volte a acontecer. Hoje não há forças para isso, hoje não há condição para isso, hoje não conseguem se levantar dessa prostração, mas tem vontade. Preste atenção aqui, tem saudade, tem o desejo, tem o querer, tem o fogo, ainda que seja uma fagulha desse fogo dentro de si. Amém, igreja? Esse homem viveu tudo isso, mas no passado. Ele passava com a multidão em procissão, em direção ao templo. Ele servia dessa maneira, mas era lá atrás. Mas ele vive agora uma segunda fase, o seu presente. Qual é o seu presente? O seu presente é de saudade. O seu presente é só de lembrança, e essa lembrança consome. Essa lembrança corrói ele por dentro. Hoje o que ele tem, o que resta para ele é a saudade disso. Ele vive uma fase, um momento no seu presente que é uma espécie de ausência de Deus. Parece que ele está experimentando isso, apesar de Deus não se ausentar. Não é Deus quem se distancia de nós, mas nós nos distanciamos de Deus. Amém, igreja? Você está entendendo direitinho? Você imagina que eu tenho um poste aqui e uma luz muito potente, mas muito potente. Esse poste ele está aceso, essa lâmpada está acesa o tempo todo. Se eu for para longe dele na noite, o que é que vai acontecer? Eu vou experimentar o quê? A escuridão. Você concorda comigo? Eu vou experimentar as trevas, a escuridão. Mas o poste continua brilhando? Continua. Ele não deixou de brilhar. A luz está ali acesa. Eu me distanciei dela. Eu fui para longe dela. Eu não posso culpar o poste, eu não posso culpar a lâmpada. Assim o homem se distancia de Deus e vai experimentar a ausência, a solidão, mas não é porque Deus se ausentou. Não é porque Deus ele deixou de ser misericordioso, propício, favorável a quem o busca. Mas o homem foi para longe de Deus. Então ele experimenta isso, as pessoas experimentam isso. E às vezes, igreja, nós experimentamos também com a própria permissão de Deus.
Às vezes você não se afastou, às vezes você está firme, você está vivendo uma vida de oração, de comunhão com Deus, mas Deus, porque Ele prova a nossa fé, mas Deus, porque Ele quer nos chamar para uma intimidade maior, mas Deus, porque Ele quer revelar coisa grande, algo grande conosco. Existem momentos que Deus permite sim que experimentamos algo parecido com a ausência de Deus. Quem entende o que eu estou dizendo? Permite que nós experimentamos uma espécie de solidão da pessoa de Deus. Permite. E esse homem, no seu presente, na sua segunda fase, que é o seu presente, ele experimenta exatamente isso. A primeira parte do versículo 4 diz assim: lembro-me destas coisas, ou seja, só lembrança, só lembrança. E dentro de mim se me derrama a minha alma. Eu me lembro, eu tenho o que me restou, o que eu posso me apegar hoje são só lembranças. E quando eu me lembro, a minha alma se derrama, se derrama. Minha alma é como se ela fosse esfaqueada, a minha alma é como se ela fosse transpassada de saudade. Onde está esse tempo? Ele pergunta lá no versículo 2, diz assim: quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? É como se Deus tivesse virado a face para ele, é a sensação que ele tem. Quando eu irei e verei a Deus, verei a sua face de novo. Então perceba, duas fases, uma fase de deleite na presença de Deus, transborda alegria no seu coração, e uma outra fase onde ele experimenta algo parecido com a ausência de Deus. Versículo 3 diz ainda assim, olha o estado que esse homem chegou no seu presente: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o seu Deus onde está? Igreja, isso aqui é muito profundo, igreja. Esse homem, ele faz uma declaração: eu bebo das minhas lágrimas dia e noite, o meu alimento são as minhas lágrimas. Tem gente, igreja, posso falar? Tem gente que chora, abre a boca, dá um show, porque alguma coisa pessoal não deu certo, porque não saiu do seu jeito, porque alguma coisa que ela planejou e não foi bem assim que saiu. Eu falo por mim, eu tenho crises também. Você acha que eu sou perfeito, igreja? Não sou. E graças a Deus, uma coisa que eu não tenho é vergonha de falar das minhas fraquezas. Eu falo na maior tranquilidade. Na maior tranquilidade. Eu sou uma pessoa ansiosa, não tenho vergonha de falar isso. Eu sou uma pessoa que luto com isso. Não é uma coisa patológica, não. Pode ficar tranquilo. Amém, igreja? Não é uma coisa que, não. Mas eu travo uma batalha com a minha personalidade ansiosa. E eu sou essa pessoa que tenho também, como qualquer ser humano tem. Não pense, não crie um estigma, não crie uma imagem em alguém acreditando essa pessoa ser perfeita e não ter as suas fraquezas. Um líder religioso, uma pessoa importante, não. Esse aqui é intocável. Mentira, não é. Este aqui é o padrão. Não é. Não é. Todo homem, toda mulher tem os seus conflitos internos. Amém, igreja? E louvado seja Deus, não se escandalize com o que eu vou falar aqui, porque se você tiver discernimento espiritual, você vai entender. Bendita seja a nossa fraqueza, que nos leva a buscar Deus e depender de Deus. Amém, igreja? Bispo, o senhor está elogiando a fraqueza? Não, não é elogio. O senhor está exaltando a fraqueza que eu tenho, que eu luto contra ela, que eu brigo para me ver livre dela? Não estou exaltando, não estou elogiando. Mas é essa fraqueza que faz você ver que você não é nada, e é essa fraqueza que te leva aos pés do Senhor. Amém, igreja? Então, nesse sentido, parece até um paradoxo, mas nesse sentido que eu estou falando para você, bendita seja a nossa fraqueza.
que nos leva direto para o colo de Deus, para o ombro de Deus, aos pés do Senhor. Diga glória a Deus. E esse homem diz: as minhas lágrimas são o meu alimento. Eu é dia e noite chorando, é dia e noite com esse gosto. Sabe que a lágrima tem um gosto, ele é meio doce, meio amargo, uma coisa estranha, é ou não é, igreja? Parece soro, não parece? Não é salgado nem doce, é uma coisa. Ele diz: eu estou com esse gosto na boca o tempo todo, eu estou com este paladar de lágrima na minha boca o tempo todo, porque eu só sei fazer chorar. Mas como eu estava dizendo, tem gente que faz birra, faz manha, porque algo não deu certo, é um bico desse tamanho. A esposa que aguente esse homem com essa tromba dentro de casa, o marido que se vire para aguentar essa mulher com esse bico dentro de casa, os pais que se virem para aguentar esse filho mimado, essa filha mimada. Eu vejo o meu gosta de jogar no celular, e ele perde uma partida, fica bravo, porque perdeu a partida lá do Free Fire. Ele fica que fica, e eu olho e falo: meu Deus, é só um jogo, é virtual, nem é real o negócio. Mas eu falo dele que é adolescente, mas a gente adulto também não é diferente não. Bispo, o que o senhor quer dizer com isso? Esse homem chorava, as lágrimas eram o seu alimento dia e noite, mas não era por causa do jogo do Free Fire, não era por causa de uma conquista qualquer que ele não realizou. Igreja, olhe para mim, esse homem chorava, porque ele queria a presença de Deus, e ele não estava tendo mais, não estava experimentando mais. Esse homem chorava dia e noite, sentia a sua alma dilacerada, sentia a sua alma como que esfaqueada, apunhalada, porque ele queria sentir o que ele sentia, experimentar o que ele experimentou e não estava experimentando, e se perguntava por quê. E a lembrança consumia, a saudade consumia, e tudo que ele queria era viver de novo tudo aquilo que ele viveu. Não era uma crise histérica, não era uma crise de alguém dramático, não. Era alguém que queria a presença de Deus na sua vida. Eu preciso fazer uma pergunta para você, igreja. Quanto tempo faz que você chora ou não chora, chorou pela presença de Deus na sua vida? Quando foi que você ou levantou uma madrugada ou veio na igreja e disse: Senhor, hoje eu não quero nem pedir nada, eu sei que tem um montão de problema lá em casa, um montão de problema lá no trabalho, mas hoje eu estou entregue, hoje eu estou jogado nos teus braços, hoje eu estou atirado nos teus pés. Quando foi a última vez? Não responda para mim e para si mesmo. Esse homem chorava pela presença de Deus. Diga glória a Deus. Ele tinha consciência que Deus o ouvia. Ele tinha consciência que Deus cuidava dele. Ele tinha consciência que Deus tinha os olhos sobre ele, mas não era só isso que ele queria. E nesse sentido, você pode ser um inconformado. Neste sentido, você pode ser uma pessoa insatisfeita. Posso? Pode, porque você tem que sempre querer mais, desejar mais, ir mais fundo, ir além na presença de Deus. Amém, igreja? Ezequiel viveu essa experiência em uma visão. Ele foi chamado e ele foi até o rio, e ele molhou a sola do pé, e ele foi chamado para ir mais para dentro, e ele foi até a canela, e ele foi chamado para ir mais para dentro, ele foi o joelho e foi chamado para ir mais para dentro. Você tem que sempre querer ir mais fundo na presença de Deus. Você não pode se dar por satisfeito na medida que você tem hoje, você tem que querer mais. Então esse homem tinha consciência, está lá no versículo, deixa eu ver aqui onde está, está lá no versículo 8, diz assim: contudo, ou seja, apesar de tudo isso que eu estou passando, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo nos meus lábios o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Diga glória a Deus.
quando eu vejo um salmista falar assim, Deus da minha vida, eu fico tão emocionado, igreja. Deus da minha vida, é como dizer, minha paixão, meu tudo. Tudo para mim. Deus da minha vida. Então ele reconhece, ele está dizendo o seguinte, eu sei, apesar de tudo que eu estou passando, apesar de toda essa angústia, esse vazio que eu estou experimentando, eu sei que o Senhor concede a tua misericórdia, eu sei que a sua misericórdia não me abandonou. De noite, lá estou eu cantando para o Senhor, e eu sei que o Senhor recebe o meu cântico. E a minha oração está sempre comigo. Eu sei que o Senhor me ouve, é por isso que eu oro. Mas você acha que é só isso que Ele quer, igreja? Não desprezando a misericórdia de Deus, que é tremenda, não desprezando o fato de Deus nos ouvir, que isso é grandioso demais, mas Ele quer mais de Deus. Ele quer ser aquele homem de novo, Ele quer experimentar aquilo de novo, Ele quer ser cheio de novo, Ele quer ser essa pessoa viva, avivada de novo, e que conduzia outros para buscar a Deus também, assim como Ele, de novo. Posso ouvir um amém da igreja? Vocês estão aqui? Quem está aqui? Ou é só o corpo que está aqui? Não, né? Então Ele quer viver tudo de novo, Ele quer experimentar tudo de novo aquilo que Ele viveu. Ele quer ser de novo aquela pessoa tão ativa. Mas a boa notícia, igreja, para Ele e também para nós, é que há algo que precisa ser feito e está revelado aqui. Ele sabia e nos revelou também. A boa notícia está lá no versículo 5 e se repete no versículo 11, vai se repetir até no capítulo 43, diz assim: porque você está abatida, ó alma minha? Porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Diga glória a Deus. Igreja, o que parece ser uma loucura é a coisa mais sábia que eu e você muitas vezes precisamos fazer. Esse homem falava com quem nesse versículo? Consigo mesmo. Lê de novo. Porque você está abatida, ó minha alma, ou alma minha. Ele está falando consigo. Esse homem é como se estivesse diante do espelho e ele confronta a si mesmo. Porque, alma minha, você está abatida. Igreja, parece loucura você falar sozinho, parece ou não parece? Você vê uma pessoa falando sozinho, você fica meio preocupado. O que está acontecendo aí? Eu sou uma pessoa que falo muito sozinho. Não estranha não se você vê qualquer hora. Se você entrar na igreja no meio do dia, eu estiver de costas, eu não ver você, você vai me ouvir falar às vezes. Minha esposa, esses dias, aconteceu isso. O que você está falando? Com quem você está falando? E lá estava eu, falando eu comigo mesmo, com meu Deus. E eu falo enquanto eu estou andando, enquanto eu estou fazendo alguma coisa, estou eu falando. Ou com Deus ou comigo. Parece loucura, não parece? Mas é a coisa mais inteligente que eu e você podemos fazer algumas vezes na nossa vida, quando nós estamos experimentando isso que ele experimentou. É a coisa mais sábia, é a coisa mais inteligente. Esse homem, o que ele está fazendo aqui, igreja? Ele está se confrontando. Muitas vezes nós temos tempo, muitas vezes nós temos as palavras certas, muitas vezes nós temos os argumentos corretos para encorajar alguém, para levantar alguém, para dizer para alguém: você vai vencer, você vai superar, Deus é contigo. Mas a gente não é capaz de pregar para a gente mesmo, de dizer para a gente mesmo: ei, por que é que você está assim? Ei, por que é que você se permitiu chegar a esse estado de desânimo? Por que é que você se permitiu se encontrar nessa prostração? É o que ele está fazendo.
Esse homem é como se ele estivesse olhando aqui para o espelho, e a pessoa que ele está vendo ali, ele mesmo, ele está dizendo: ei, por que você está assim? Por que esse olho aí está vermelho, está amarejado? Por que você está... Por que você se permitiu ficar desse jeito? Diga glória a Deus. Esse homem está confrontando a si mesmo e se perguntando e dizendo: não, você não pode ficar assim. Por que você deixou chegar a esse ponto? Por que você deixou se abater a este ponto? Estou sendo claro, igreja? Esse homem está se confrontando. Esse homem está dizendo para si: não aceite ficar assim. Não aceite esse sentimento, não, reaja. Eu não vou falar para você falar para o seu vizinho, não, porque o negócio é para você mesmo. Faz assim com a sua mão, como se fosse um espelho. Olha para a sua mão e diga: por que você está assim? Pronto. É isso que falta muitas vezes. Bispo, eu falar sozinho? Parece loucura. Não! É o que é preciso fazer, é o que é necessário fazer. E às vezes a gente está esperando: de onde virá o profeta? De onde virá a profetisa? Deus, uma palavra, Deus, um anjo, Deus isso, Deus aquilo. E tudo que Deus quer é que você confronte a si mesmo, pregue para si mesmo, cobre de si mesmo uma postura, ao invés de ficar esperando dos outros. Amém, igreja? Às vezes é isso que está faltando. Às vezes é isso que você precisa. Bispo, eu ajudo todo mundo o dia todo, é o tempo todo, é no celular, é uma mensagem. Eu ajudo as pessoas o dia todo, o dia todo, o dia todo. É uma palavra, é uma oração, é algo que eu falo, é algo que motiva as pessoas, que sai da minha boca. Mas quando estou eu e eu mesmo, quando estou eu sozinho comigo mesmo, eu desabo. Quem me vê falando às pessoas, quem me vê orando pelas pessoas, quem me vê ajudando as pessoas, não imagina que eu me encontro nesse estado. Eu olho para dentro de mim e eu vejo a minha alma abatida. Eu ajudo, eu pego o meu carro, eu corro para lá, eu vou para o outro lado e eu faço o que tiver que fazer pelos outros. E eu sou essa pessoa que perto de mim ninguém se abate, ninguém se entristece. Eu tenho esse dom, eu tenho esse talento, eu passo isso para as pessoas. Mas quando estou eu comigo mesmo, eu experimento um vazio, uma tristeza, uma angústia, e a lágrima acaba sendo o meu alimento. Pois bem, Deus te trouxe aqui para ouvir isso, e aqui está a receita. O que é que você tem que fazer? Confrontar-se, dizer para si mesmo, você olhar no espelho. Talvez você acabou de ter uma crise ali emocional, chorou. Vai para o espelho, vai para o espelho. Se alguém te ouvir no outro cômodo, deixa, eu estou falando aqui comigo mesmo. Amém, gente? Deixa falar. Vai lá e, por que você está aceitando isso? Por que você está permitindo isso? Por que você está nesta situação? Reage. Pregue para si mesmo. Amém, igreja? Tens encorajado a muitos. Falta você fazer isso consigo mesmo. Eu já vou encerrar. Mas eu não estou falando aqui de pensamento positivo. Eu não posso terminar sem falar isso. Eu não estou falando aqui de autoajuda. Eu tenho que ser positivo. A sua positividade dura, é como nuvem, dura horas. Não é disso que eu estou falando. Autoajuda, não é autoajuda. Não é você olhar para si e dizer um montão de coisa linda. Não é isso.
Não é autoajuda, é ajuda do alto. Está escrito, está aqui. Vamos ler de novo? Porque está abatida, ó alma minha, porque se perturba dentro de mim. E olha o final. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Diga glória a Deus. Ele está dizendo, alma minha, como é que você chegou a esse estado? Alma minha, como é que você chegou a esta condição? Se há um Deus vivo, se há um Deus poderoso, se você crê nesse Deus, aliás, é com saudade dele que você está, você o conhece. Espera nele. Espera no Senhor, porque você ainda o louvará. Ele está dizendo aqui que ele vai voltar a viver o que ele viveu, porque o que ele mais fazia e tem saudade é do louvor a Deus, é da procissão, é ir para o templo, é louvar ao Senhor, é disso que ele tem saudade. Então ele diz, espere em Deus, porque você ainda vai viver tudo isso de novo. Diga glória a Deus. Espere em Deus, você ainda vai superar isso. Espere em Deus, você ainda vai realizar o que está dentro de você. Espere em Deus, isso é só um momento, isso é só uma fase. Ainda o louvarei. Igreja, eu não sei se está sendo suficiente o que eu estou dizendo para você, se eu estou conseguindo transmitir para você. Não aceite, não se conforme. Reaja, mas sem esperar dos outros. Confronte-se. Vá você mesmo para dentro de você e cobre de você mesmo essa reação. Diga glória a Deus. Espera em Deus. O que quer dizer esperar? Esperar não é ver o relógio passar, igreja. Esperar não é você olhar e contar os dias. Deixa eu explicar isso aqui. Posso explicar, igreja? Rapidamente, a gente já vai encerrar. O ser humano, eu e você, vivemos o tempo do Cronos. O que é o Cronos? É o tempo que passa. O que é o Cronos? São os milésimos de segundo que compõem os centésimos de segundo. Centésimos de segundo que compõem o segundo, que compõem o minuto, que compõem a hora, que compõem o dia, que compõem a semana, que compõem o mês, que compõem o ano. Isso é Cronos. Isso é o tempo passando. E eu e você estamos debaixo disso. Eu e você somos regidos por esse tempo. Quem entende o que eu estou dizendo? O tempo de Deus não é Cronos. Deus não está limitado a tempo. Para Deus, tanto faz minuto, hora, dia, semana, porque Deus, Ele é eterno. Diga glória a Deus. Então, quando Ele diz espera em Deus, não é esperar através do Cronos. É esperar através do que o grego chama de Kairos. Essa é a diferença, Kairos e Cronos. Cronos é o tempo que passa. Kairos, sabe o que significa? E é nesse tempo que Deus caminha, é nesse tempo que Deus, Ele transita. É um momento oportuno, é a hora certa, é a ocasião perfeita dele agir. Então, quando alguém fala para você, espera o tempo de Deus, não vá querer ir para o calendário para saber qual é o tempo de Deus, não tem nada a ver com o calendário. O tempo de Deus é esse momento na eternidade, é esse momento no eterno, em que Ele age, em que Ele resolve agir, Ele muda a tua história, Ele muda o teu estado, Ele transforma a tua vida. Amém, igreja? Então esperar em Deus não é você cruzar os braços, esperar em Deus não é você se trancar no quarto e dizendo quando será, que dia será. Esperar em Deus não é contar as horas e ver elas passarem. Esperar em Deus é ter esperança de que o tempo de Deus, o Kairos de Deus, Ele vai chegar na sua vida. Então esse é o conselho para você, são dois. O primeiro, confronte-se, cobre de você uma postura. E o segundo,
Tenha esperança. Tenha esperança. Não é esperar. Tic-tac, tic-tac. Não. Espera em Deus. Tenha esperanças em Deus. De que vai chegar essa hora. No tempo. Vai chegar esse momento oportuno. Vai chegar essa ocasião certa. E você o louvará de novo. E você o glorificará de novo. É passageiro, igreja. É passageiro, mas dura quanto? É passageiro, mas dura quanto tempo? Dura até você ter essa atitude. Dura até você ir para frente do espelho. Dura até você conversar com a sua própria alma. E você pode fazer isso agora. Dura até o momento em que você decidir. Alma minha, pode parar. Alma minha, chega. Porque você se permitiu. Chega. Eu quero orar com você aqui agora, igreja. Eu não sei para quem Deus falou mais específico. É claro que falou com todos, né? Mas eu não sei com quem Ele está tratando aqui especificamente. Mas eu quero orar. Eu quero, em nome de Jesus, que você ore também. Não se apoie na minha oração, mas você ore e se confronte. Nós vamos falar com Deus agora, mas você vai falar consigo mesmo também. Fique de pé no seu lugar, toda a igreja.